conhece, ele é um efeito da teoria construtivista, que é a ideia de que a sociedade se mobiliza quando o seu governo central, ou seja, o seu Estado, não resolve os seus problemas. Essa sociedade ela vai de forma transnacional, ou seja, atravessando as fronteiras do seu país, resolver esses problemas. Programa Mundo Árabe na Universidade Federal do Paraná, fazendo a cobertura de um evento importante, que na verdade é o 4º Seminário Nacional de Sociologia e Política. A temática Pluralidade e Garantia dos Direitos Humanos no século XXI, que é, na verdade, um evento que quem coordena, quem está promovendo, é o setor de Ciências Humanas e o programa de pós-graduação de Sociologia e Ciências Políticas. Ao meu lado, o professor Alexandre Eugênio Pereira, que é da Comissão Científica e, por coincidência, foi meu orientador, né, da minha pós-graduação, enfim, ligado à questão do conflito Israel-Palestina, em Geopolítica e Relações Internacionais. Professor, que bom, né? Um prazer revê-lo. E agora falando sobre esse Seminário Nacional de Sociologia e Política, quer dizer, qual que é a importância desse seminário, qual o objetivo dele? O seminário ele nasceu com o propósito de possibilitar a divulgação dos trabalhos científicos realizados pelos alunos em diferentes programas de pós-graduação do Brasil, mas também dentro das suas... a gente está na 4ª edição, nas 3 edições anteriores, existe a preocupação de trabalhar um tema específico, e esse tema específico nesse ano é a discussão dos direitos humanos. E o tema específico ele acaba sendo objeto de discussão das mesas redondas, das conferências que acontecem tanto no início quanto no final do evento. As mesas redondas se desenvolvem no curso do evento, durante o evento. E o tema geral, também esse tema específico, costuma entrar nos trabalhos científicos que são apresentados nos grupos de trabalho que estão distribuídos em várias áreas temáticas. A gente tem grupos de trabalhos na área de direitos, na área de teoria política, de relações internacionais, a gente tem um grupo de trabalho na área de sociologia do gênero, em suma, uma discussão sobre violência. Então, os grupos de trabalho também reúnem preocupações que estão, de alguma forma, relacionadas com o tema geral do evento. E a gente vê aí que tem muita produção científica ligada à questão do Oriente Médio. Nós acabamos de assistir uma explanação, enfim, sobre a questão iraniana, nuclear iraniana, não só esse, tem outros também trabalhos. Sim, a gente tem vários trabalhos, especialmente o GT que eu coordeno, que é o GT de Política Internacional, ele reúne trabalhos diversificados e alguns deles estão interessados na discussão sobre o Oriente Médio, seja pela questão dos direitos humanos, seja pela questão seja analisando uma realidade específica de algum país do Oriente Médio, como foi o caso que você mencionou agora, do Irã. Então, você tem vários... E outros GTs também têm estudos que contemplem a questão do Oriente Médio. Então, isso está relacionado, na minha opinião, ao interesse crescente que existe no meio acadêmico nacional por estudos que tratem do Oriente Médio, que nos ajudem a compreender melhor o Oriente Médio, já que a gente tem um conhecimento que muitas vezes fica restrito aos meios de comunicação e a gente precisa de estudos específicos sobre o Oriente Médio que nos ajudem a compreender mais a fundo a realidade desses países. Recentemente eu participei de uma banca que tratava justamente das relações bilaterais Brasil e Irã. Irã no momento posterior à Revolução Iraniana de 1979. E eu acho que esse trabalho se insere nessa preocupação maior que existe tanto no Brasil, mas também fora daqui, de compreender melhor o Oriente Médio, né? Nós vamos ter aí uma questão também ligada à questão do Hezbollah, não é? Que é um partido político, na verdade, no Líbano também, além de ser chamado como resistência, mas é um partido político, né? Também é um trabalho interessante. Tem um trabalho interessante e como eu falei, acho que ele faz parte desses trabalhos que estão interessados em compreender melhor a realidade, também não apenas a partir do discurso daqueles que produzem a ciência, produzem o conhecimento nos principais centros localizados na Europa e nos Estados Unidos, mas também esse trabalho que você mencionou do Hezbollah procura interpretar o partido a partir da leitura dos seus próprios membros, né, a partir das interpretações que são construídas por eles. Eu acho que isso é interessante para você conhecer melhor a realidade, não a partir de uma leitura de fora para dentro, mas tentar entender um pouco também a realidade a partir dos atores que nos países do Oriente Médio hoje experimentam muitas vezes cenários de violência, de conflito, ou estão mobilizados
com o propósito de alcançar determinados objetivos políticos. Então, eu acho que a gente precisa voltar os nossos olhos para dentro do Oriente Médio e tentar compreender a realidade deles a partir deles mesmos, não a partir de uma leitura dos grandes centros de pesquisa. E aí, nesse sentido, a gente pode também pegar a questão, por exemplo, Brasil. Brasil, nós temos quantos descendentes de árabes, enfim, filhos, primeira, segunda geração. Temos aí tantos imigrantes que também podem trazer essa realidade e entrar também nessa produção acadêmica e fundamental. Temos Foz do Iguaçu, temos São Paulo aí como uma uma comunidade islâmica importante, comunidades importantes. Exatamente. Eu acho que a presença de descendentes aqui no Brasil nos ajuda, eu acho que pode contribuir para reforçar esse interesse pelo Oriente Médio e pelos países de um modo geral. E a gente tem interesses. Eu sei que existem estudos, por exemplo, que estão focados em compreender os processos de imigração, as relações que são estabelecidas entre os imigrantes e os residentes locais. Eu acho que tem estudos nessa área e o Brasil é um país rico, né? e que possibilita a entrada, né? e recebe, eu acho que de uma forma... e é uma das orientações da política externa brasileira de receber, às vezes receber refugiados ou de receber pessoas que estão fugindo dos conflitos. E aqui no Brasil nós temos essa característica de receber os imigrantes e de acolher de uma certa forma. É claro que a gente não pode dizer que é uma situação isenta de conflitos ou de preconceitos, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma característica interessante. A gente recebe, diferenciado em relação a outros países. Nós recebemos e nós permitimos que as pessoas residam aqui e mantenham seus costumes, mantenham sua cultura. Né? Isso contribui o que nas relações internacionais, professor? Tendo essa visão, quer dizer, produzida aqui, trazendo essa nova visão, contribui o que na questão internacional? Eu acho que a partir do momento que você tem a possibilidade de conhecer a realidade desses países a partir dos seus próprios das próprias pessoas que residem neles ou dos seus próprios atores, eu acho que isso nos possibilita ter uma compreensão que é menos influenciada pelo discurso predominante do Ocidente ou pelo discurso que por vezes a gente identifica mesmo nos próprios interesses dos pesquisadores. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos se produz muita coisa a respeito de outros países, mas por vezes a leitura é orientada para os interesses do governo americano, quer dizer, de compreender melhor uma realidade de um país com o propósito de estabelecer relações ou de conseguir entender como se relacionar com esses países, né? E às vezes as leituras são formuladas a partir de uma visão muito mais instrumental nesse sentido, né? de tentar orientar uma política ou de tentar fornecer subsídios para a formulação de uma política externa, direcionando. E a partir do momento, eu entendo assim que a partir do momento que você tem conhecimento interno a partir dos próprios atores do país, é possível olhar ao outro lado da questão, quer dizer, a versão deles, a perspectiva deles sobre as questões que estão sendo colocadas hoje na agenda internacional que envolvem o Oriente Médio, né? Tá bom, professor, obrigado pelas suas informações, foi realmente um prazer, parabéns pelo evento, né? Que vem aí as outras edições. Tomara, né? Obrigado pela oportunidade de falar sobre o evento aqui. Então, esse foi o Mundo Árabe aqui de Curitiba, enfim, sempre buscando personalidades, enfim, que têm conteúdo importante que possam passar para vocês relacionados à questão do mundo árabe.